senhores membros do Governo, eu esperei que tivesse sido dada a palavra a todos os grupos parlamentares para me referir a algo que, esperava eu, pudesse ter sido falado por outro grupo parlamentar, que foi, no entanto, esquecido. Mas refiro-me, senhor Ministro, ao facto de termos tido notícia de que a Inspeção-Geral de Educação analisou o processo de recrutamento, nomeadamente da Bolsa de Recrutamento 2, que era uma matéria que preocupou este Parlamento. Aliás, o CDS subscreveu, em conjunto com o Partido Social Democrata, uma resolução nesse sentido, exatamente. Tomámos boa nota de que o Governo tinha, em primeiro lugar, afinal, o interesse de resolver esse equívoco de uma vez por todas, e que os resultados dessa auditoria terão sido naquele sentido que nós tínhamos tido a oportunidade de defender aqui, quer na sua vinda cá, quer em vários outros momentos na Comissão de Educação, que era que, tal como as escolas nos informavam, a plataforma tinha funcionado de forma correta, tendo-se isso, afinal, sido também o resultado dessa mesma auditoria. Gostaria, portanto, de dizer que confirmámos aquilo que sempre achámos, e, na verdade, se comprovou que uma certa linguagem que foi aqui utilizada, muitas vezes até na ausência do Governo, mas contra o Governo, e nem sempre, e não me estou a referir aos senhores deputados de qualquer partido, mas estou-me a referir diretamente àqueles que disseram, por exemplo, nesta Casa, e que foi aqui acusado o Governo de não se sentar com os professores, mas nós tivemos aqui professores a dizer que também não se queriam sentar com o Governo, Sr. Ministro, e que preferiam não estar sentados à beira e não gostariam de falar com o seu Secretário de Estado adjunto e da Administração Escolar. Foi aqui dito na Comissão de Educação. E essas palavras, às vezes de maior emoção, Sr. Ministro, podem ser compreendidas quando as situações são graves, mas aquilo que se verificou é que foi um fogacho, e nós confiamos, como confiamos desde a primeira hora, na capacidade da Inspeção-Geral de Educação de fazer essa auditoria, e por isso congratulamos-nos com ela. Gostaria ainda de esclarecer aqui, apesar do Sr. Ministro ter feito esse esclarecimento com muita propriedade e com muito conhecimento de causa, mas as pessoas, às vezes as coisas repisadas entram na cabeça das pessoas e depois os equívocos ficam criados. Quando o Governo anterior negociou alguns cortes com a Troika, de facto esses cortes eram cortes mínimos e esses nunca negociáveis, e eram os cortes mínimos para o programa de assistência entrar em vigor e nós podemos receber as nossas tranches. Mas, de facto, a partir do momento em que se verificaram desvios na execução de 2011, e muitos deles, aliás, como a Ministra das Finanças repetiu-se, vezes sem conta, têm efeito também em 2012, o Governo é obrigado para cumprir exatamente os mesmos objetivos a que estão acordados com a Troika, a implementar medidas suplementares, como vem na segunda ou na terceira frase do memorando da Troika, que diz claramente: se estiverem em causa os objetivos a atingir, medidas adicionais terão que ser tomadas. E, portanto, nós sabemos que o Governo não faz os cortes que aqui nos apresentou por especial prazer, nem por especial vontade de fazer mal. Nós o que compreendemos é que, dentro de todos os cortes que é possível e necessário fazer, estes são aqueles que permitem garantir que o sistema educativo continue a dar bons resultados. E, Sr. Ministro, em relação ao ensino superior, nós registamos aquilo que nos trouxe aqui em relação à autonomia universitária. Aliás, o CDS teve a oportunidade de dizer, quando recebeu o CRUP, quer na Comissão de Educação, quer na Comissão de Orçamento e Finanças, que iria encetar todos os esforços para garantir que, no estrito cumprimento do memorando da Troika, se pudesse fazer uma alteração ao Orçamento de Estado que garantisse a autonomia universitária, e, portanto, em conjunto com o Partido Social Democrata, trabalharemos durante os próximos dias para finalizar essa proposta e a apresentar, mas saudamos a posição do Governo de vir também ao nosso encontro nessa medida. E em relação ao ensino superior, afirmaria, no entanto, ainda mais uma coisa que é uma grande diferença em relação ao orçamento do ano passado. É o facto de este Governo ter retirado as receitas próprias das cativações. Isto quer dizer que as universidades são incentivadas a procurar receitas próprias, porque podem aceder a elas na melhoria da oferta de ensino e de investigação que praticam. E isso é uma diferença fundamental em quem acredita verdadeiramente na autonomia universitária e não faz aqui aquilo que fez o deputado Rui Santos do Partido Socialista, que é trazer um texto escrito de casa, não ouvir o que o Sr. Ministro aqui anuncia e fazer-lhe perguntas às quais o Sr. Ministro já tinha respondido na sua intervenção inicial. E termino, Sr. Presidente, a questionar uma questão que já foi posta aqui pelo meu colega do Partido Social Democrata, em relação à rede de ensino. É uma coisa que nos preocupa
bastante, e termino dizendo que não foi aqui possível obter, junto do grupo parlamentar do CDS, alguma informação de que algum ex-deputado do CDS esteja ou tenha estado envolvido na gestão da parque escolar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Há a Inspeção Geral de Educação e há a análise da Bolsa de Recrutamento número 2. A partir do momento em que foram visíveis alguns sinais de descontentamento e em que foram levantadas algumas suspeitas sobre a legalidade do processo, logo nessa altura, o Governo tomou iniciativa, o Ministério da Educação e Ciência tomou iniciativa de pedir um inquérito à Inspeção Geral de Ensino. E esse inquérito, congratulamos-nos com o facto de o PCP, o PSD e o CDS, que eu me lembro, terem pedido exatamente que essa entidade fizesse esse inquérito por terem sido levantadas essas mesmas suspeitas. Portanto, nós tomámos a iniciativa de promover esse inquérito foi realizado, as conclusões chegaram-nas e fizemos aquilo que nos pareceu curial, que foi divulgarmos em nota de imprensa o resumo do relatório e demos o relatório aos senhores presidentes dos grupos parlamentares. E, portanto, foi isso que fizemos. O relatório, por um lado, tranquiliza-nos em relação à legalidade do que se passou, por outro lado, levanta uma preocupação, que é a nossa também, de que o atual sistema de colocação de professores não é o mais eficiente e pode ser melhorado no sentido da justiça e da equidade nas candidaturas de professores. E, portanto, essa recomendação da Inspeção Geral também vai ser tomada em conta por nós.